Muito boa noite para você, muito boa noite para vocês que estão aí dispostos a aprender um pouquinho sobre direito. Hoje depois de um dia dificílimo, a música de hoje é do AC/DC, essa daqui, ó. A tradução é fantástica, vou explicar para vocês. Está contando a história de uma banda, né, das dificuldades de uma banda em início de carreira, do quão difícil é chegar ao topo. E realmente é muito difícil. Hoje mesmo eu tive um dia bem difícil, por isso agora à noite eu acabei de chegar de Osasco, de trem, de ônibus, né? E estou aqui, me rebelei, portanto hoje esse é o nosso visual. Rock and roll total. Ney Solitários aqui com vocês, Ney do Motoclube Solitários, tá bom? Vamos lá, mas não é isso que a gente veio fazer aqui. A gente veio falar do quê? De direito, vamos falar de direito. E este que vos fala, no projeto Quero Ser Escrevente em 2024, vai ministrar a segunda aula de Direito Constitucional. Eu lembro que na última aula nós falamos do artigo 1º da Constituição, e eles não caem na prova, 1º ao 4º não caem na prova, mas são de fundamental importância para entendimento do ordenamento jurídico como um todo. Então nós vamos prosseguir com o artigo 2º da Constituição Federal. E hoje vai ser assim, porque olha, o dia foi difícil, foi pesado, eu vim ouvindo AC/DC, essa música que conta as dificuldades para você chegar ao topo. E eu recomendo a todos, o nome da música é It's a Long Way to the Top. É uma longa estrada para o topo, certo? E nós vamos percorrer essa estrada, estamos juntos e vamos em frente nessa estrada. Tudo bem? Vamos lá? Artigo 2º. Na outra aula nós falamos de artigo 1º. Falamos dos fundamentos da República Federativa do Brasil e pedi que lessem os artigos. Os incisos do artigo 1º. Então, eu não sei se leram, mas a gente já passou pelo artigo 1º, vamos passar a interpretação, a leitura e o entendimento do artigo 2º da Constituição Federal. Também falamos do preâmbulo da Constituição na aula passada. Então, hoje é quinta-feira, hoje nós vamos... E hoje, não se espantem, hoje é rebeldia, rock and roll. Sabe que o rock and roll não é rebelde, né? O rock and roll não é rebelde. Ele apenas vê os fatos da vida com uma frieza um pouco mais acentuada e às vezes até, né, uma indignação mais acentuada do que o normal. Então, vamos lá. Rodney Rocha, pré-candidato a vereador em Itapecerica da Serra, vai iniciar a sua live de Direito Constitucional. Vamos lá. Artigo 2º da Constituição. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Pois bem, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. São 3 poderes. Veja só, o artigo 2º da Constituição, vamos lá, vamos aqui levar um pouco mais a sério. O artigo 2º da Constituição, ele está falando do quê? Dos poderes da União. O que são os poderes da União? São o Executivo, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Um primeiro questionamento é: está falando aqui no artigo 2º, está falando Forças Armadas? Está falando Forças Armadas? Não, não está falando Forças Armadas. Então, quais são os poderes da União? Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Com um detalhe, independentes e harmônicos entre si. Aqui merece uma atenção especial porque nós estamos falando da teoria do check and balances de Montesquieu, ou seja, a teoria dos freios e contrapesos. O que significa isso? Significa que uma república tem 3 poderes, esses poderes são independentes, têm o seu orçamento próprio, têm a sua forma de administrar, né? Porém, existem mecanismos de controle, de verificação. É princípio republicano.
Não quer dizer que um poder deve interferir no outro, por exemplo, como a gente viu, né, o Poder Executivo recentemente, numa gestão presidencial anterior, querendo se impor sobre o Poder Judiciário, né? Querendo se impor sobre o Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional. E hoje a gente vê o contrário, a gente vê falando, tá interferindo, não tá interferindo. Um caso interessante é o caso das drogas aí que foi votado ontem, né? Sobre as 40 gramas. Então assim, existe, que tá interferindo. Aí o STF vai e faz uma decisão, toma uma decisão, aí diz que está interferindo, vai lá e derruba a decisão. Ou seja, virou-se uma celeuma muito grande por conta dessa guerra ideológica que vivemos em nosso país. Então assim, é óbvio que a Constituição ela é a mãe de todas as leis, né? Dela deve decorrer todos os princípios republicanos, todos os princípios de direito aplicáveis de acordo com a própria Constituição. Então vamos lá. O que está escrito no artigo 2º da Constituição? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Legislativo, executivo e judiciário. Isso é capaz de cair na sua prova. Por quê? Porque fala-se, né? Mas tem uma interpretação extensiva do quarto poder, o poder moderador, que seriam as Forças Armadas. Não tem isso na Constituição. Não tem isso na Constituição. Tudo bem? Então, podemos até falar sobre o artigo 192 posteriormente, que é o que fundamenta essa questão de golpe militar no Brasil, né? Fundamenta por aqueles que têm aquela interpretação, como é que se diz? Aquela interpretação intencional, aquela interpretação que visa um objetivo sem levar em consideração os princípios republicanos e os princípios constitucionais do Estado democrático de direito previsto na Constituição Federal. Tudo bem? Então vamos lá. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Então nós dissemos que são 3, que existe independência e harmonia entre eles. E essa teoria é a teoria de Montesquieu, que fala que um pode interferir no outro apenas para efeitos de verificação, né? Tudo dentro da lei. Não é essa guerra ideológica que vemos hoje em dia acontecendo. Tudo bem? Então essa foi a leitura do artigo 2º. Pergunta. Tá falando lá quarto poder, poder moderador? Tá falando lá que Forças Armadas é poder da União? Não está falando. Então quais são os poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Vamos à leitura do artigo 3º então. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então lá no artigo 1º nós falamos dos fundamentos da República Federativa do Brasil, do Estado Democrático de Direito, né? Falamos bastante do inciso 3º, que fala a dignidade da pessoa humana, e agora nós estamos falando dos objetivos. Lá eram os fundamentos, agora são os objetivos. Artigo 3º da Constituição Federal. Constituem objetivos fundamentais da República do Brasil, República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Esse inciso, o inciso 1º do artigo 3º, ele é mestre, ele é campeão de prova, ele cai em prova direto. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Cai muito esse inciso. E não é difícil de entender. Uma simples leitura, a gente já entende que a república, né, já temos aí de novo o princípio republicano, não um governo autocrático, o que já se exclui automaticamente a questão de um golpe militar, certo? Então, as 4 linhas da Constituição que tanto se fala, tá logo na cara da Constituição. Artigo 1º, 2º e 3º, a gente já vê que não tem fundamento nenhum essa história de golpe militar. E depois nós vamos fazer uma leitura do artigo 192 para poder esclarecer de vez. Eu já vou falar aqui agora, porque hoje, como eu disse, o dia foi pesado. Por isso que hoje eu tô rock and roll. Acabei de chegar, não deu certo tudo que eu fui fazer, mas como diz a música que estava tocando, né? Se você quer chegar ao sucesso, a estrada é longa e nós vamos percorrer essa estrada juntos, ok?
O artigo 192 da Constituição, que fique claro agora, a partir de hoje fique claro, ele fala que o chefe do executivo, e quem é o chefe do executivo em nível federal? O presidente da República. Hoje quem é? O Lula, tá? Ele é o chefe supremo das Forças Armadas. Assim diz o artigo 192. Beleza, isso é muito bom, isso é legal, isso é interessante. Porém, essa chefia suprema sobre as Forças Armadas quer dizer somente que ele tem o poder de administração. E não poder para criar golpe, não poder para armar golpe. Não é isso, que ele manda e desmanda nas Forças Armadas, não. Até mesmo porque para haver uma intervenção federal, os chefes dos três poderes precisam se reunir em um conselho. E aí sim chegar a uma conclusão se vai ser um estado de sítio, enfim, são N situações. Mas vamos, a grosso modo, para uma ação contundente das Forças Armadas, não vamos dizer no caso de uma catástrofe como foi no Rio Grande do Sul, né? Mas vamos dizer no caso de uma guerra, de algo no estado de sítio, por exemplo, né? Aí é necessário que uma intervenção militar para acontecer precisa dos chefes dos três poderes. Não é o presidente da República que fala, vai lá, toma lá, conversa com 3, 4 generais ali, articula um golpe. Não, isso não existe. Isso não existe, tá? Isso está fora. Isso é elocubrar, isso é viajar na maionese, tá bom? Então vamos lá. Constituem, o artigo 3º nós estamos, né? Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Sociedade livre, justa e solidária. Justa no conceito de justiça, de poder judiciário, de poder de petição, que nós vamos ver bem bonitinho lá no artigo 5º. Garantir o desenvolvimento nacional, por isso as políticas, né? Por isso a integração entre o Congresso Nacional, entre tomadas de decisões do próprio STF, que às vezes refletem nos cofres públicos, as tomadas de decisões do Poder Executivo, da equipe econômica, enfim. O desenvolvimento nacional é a base, portanto, aquele que não... vamos fazer um adendo aqui, vamos fazer um comentáriozinho, porque hoje eu tô ácido, como eu disse, dia pesado, rock and roll total, e nós vamos percorrer a estrada. O Banco Central, como que o Banco Central, hoje, ele fala uma taxa, se eu não me engano, é 12%, né? Sendo que a inflação não chega a 4%. Tem algo errado aí nesse país, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Alguém está jogando contra. E quem está jogando contra? O mercado. O mercado está jogando contra. Por quê? Porque com essa taxa do Banco Central, a gente não consegue, ninguém consegue fazer um financiamento, ninguém consegue, dificulta as coisas. Dificulta tudo, fazer um financiamento, comprar um bem, fica muito mais difícil. A inflação não chega a 4, a taxa lá, não sei das quantas, está a 12. Não tem cabimento, não tem cabimento. Por isso, eu acho que só com esse artigo aqui poderia muito bem derrubar o presidente do Banco Central, na minha concepção. Poderia muito bem derrubar, eu acho que deveria derrubar, inclusive. Mas estamos num país onde a democracia deve seguir, né? Não que a minha derrubada sugerida seja através de golpe ou retirada, não. Seria dentro de uma lei. Eu acho que dentro da legalidade poderia-se sim dizer que isso está atrapalhando o desenvolvimento nacional, com fundamento no artigo 2º, artigo 3º, inciso 2º da Constituição Federal. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou trazendo fatos? Porque nós precisamos saber que a prova de vocês também tem atualidades. E pode ser que ligue em determinado momento uma questão constitucional com uma questão de atualidades, tudo bem? O inciso 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Esse inciso 3º do artigo 3º, ele é detestado. Ele é detestado. Quando fala em erradicar a pobreza, acabar com o pobre, nossa,
Tem gente aí que treme, né? A gente não precisa muito. Se fizer uma pesquisa aí, vê falando que o pobre agora, a empregada doméstica anda de avião. Qual o problema da empregada doméstica andar de avião? Não tem problema nenhum, né? Porque significa que a pessoa tá dando um degrau, tá subindo um degrau, né? A gente tem que comemorar quando as pessoas atingem objetivos mais ousados, não é verdade? A gente tem que comemorar, a gente tem que ficar feliz quando a classe mais baixa começa a ter acesso a coisas mais que até então eram inalcançáveis anteriormente. Né? A gente tem que ficar feliz, significa que a economia está indo bem, que está se distribuindo a renda. Distribuir a renda não é tomar a renda de uma pessoa e entregar para outra, como se diz, mas estamos falando de uma democracia social, certo? Então essa é a grande questão, é o grande ódio, né? Então vamos lá. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: erradicar a pobreza. Os ricos querem erradicar a pobreza? Não, vamos trazer para uma atualidade. Imposto de jet ski. Nossa, olha, conseguimos reduzir imposto de jet ski. Olha que legal o governo anterior, né? Olha que legal, reduzir o imposto de jet ski, né? Olha, muito bacana, é legal. Agora, qual a porcentagem da população que tem dinheiro para comprar, que está se preocupando com o imposto de jet ski? Eu acho que a porcentagem deve ser aquele 1% dos mais ricos que não pagam impostos, né? Deve ser isso daí. Aliás, vamos fazer já também um comentário bem ácido aqui. Vamos fazer um comentário bem ácido. Vamos falar do agronegócio. O maior plano safra da história do Brasil foi o do ano passado. Foi 348 bilhões ao plano safra. Bilhões. O maior plano safra da história. O maior plano safra da história. Pois bem, meus amigos, pois bem. E aí, mesmo assim, com esse plano safra, a boa parte, se não for tudo que o agro compra, é livre de imposto. Então, os agroboys desfilando em suas Hilux, aquelas Hilux não pagam impostos, porque ela é justificada, só um momentinho, aí, ela é justificada pela necessidade, né, de uma caminhonete na fazenda e tal. Realmente há necessidade, mas aqueles agroboys desfilando aí nas cidades do interior, né, aquilo ali é nada mais, nada menos do que incentivo do governo federal, né? E assim é um saco sem fundo, não acaba nunca, não acaba nunca. Então, erradicar a pobreza. Então, a primeira coisa que eu acho para erradicar a pobreza seria distribuição de renda. Então, os caras têm isenção de uma pancada de impostos, 348 bilhões, o maior plano safra da história do país. E quando você fala em um benefício social, né? Um benefício social como o Bolsa Família, por exemplo, você fala de um benefício social para famílias que estão ali praticamente passando fome. Se já não tiver, aí não pode. Não pode. Por quê? Porque erradicar a pobreza não é meta da direita. Não é meta da direita. Erradicar a pobreza, não. Enriquecê-los, sim. Erradicar a pobreza, não. Erradicar a marginalização, as pessoas marginalizadas, né? Aquelas pessoas que são excluídas da sociedade, elas têm que ser integradas na sociedade. Não estamos falando de criminosos, nós estamos falando de tudo, estamos falando de um conceito social, né? Reduzir as desigualdades sociais, também é fundamento da República, e desigualdades regionais. Esse é o artigo 3º, inciso 3º da Constituição Federal. O inciso 4º do mesmo artigo: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Olha só, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, intolerância religiosa, intolerância racial, intolerância em virtude me perdoem, eu não sei
exatamente a nomenclatura, eu vou dizer como opção sexual, não sei se é essa a nomenclatura correta, me perdoe se eu estiver enganado, mas é daquilo que a pessoa escolheu para a vida dela, né? Nós vemos preconceito de todo quanto é lado, todo quanto é tipo. Preconceito contra determinada região do Brasil, não é verdade? Ah, que o pessoal de tal votou o pessoal do lado A votou no candidato X e, portanto, esse povo não veja só, a que ponto chegamos na política nacional. Eu estou mostrando e apontando para vocês para que a gente veja que a atualidade do Brasil, ela está realmente indo totalmente contra a Constituição Federal. A realidade que as pessoas, que foi pregada, que foi ali macetada na cabeça da população, muitas vezes com fake news, muitas vezes com mentiras sobre a imprensa, mentiras sobre urna, mentiras sobre determinadas pessoas, aquilo se enraizou, e hoje a gente vive um país que parece, um estado que parece que quer segregar as minorias, segregar aqueles que pensam diferente, segregar a religião. Vejam só, vamos lá, mais um motivo de intolerância aqui, ó. Esse é fantástico. Gente importante da política nacional chegar a dizer que o Rio Grande do Sul tomou a enchente, né, a catástrofe que lá ocorreu, é porque lá a maioria, existem mais centros de umbanda, de candomblé, do que igreja evangélica. Veja o ponto do escândalo das pessoas sem nenhum escrúpulo brincar com uma coisa dessa, sendo que e outra, nem tem fundamento algum, né? Que seria um castigo, porque lá tem mais terreiros de macumba do que igreja evangélica. Então olha, é um absurdo, totalmente contra aquilo que a Constituição nos diz e nos determina de forma bem clara. Não podemos aprofundar em cada um desses incisos? Podemos fazer um estudo jurídico, tese jurídica? Podemos, mas não há muito o que se entender, principalmente para a prova de vocês. Então nós estamos falando aqui de de atualidades e de Constituição Federal. Tudo bem? Vamos ao inciso artigo 4º. Artigo 4º, ele tem 10 incisos, e aí sim, na próxima aula nós iremos para o artigo 5º, que aí nós precisamos minuciosamente ler inciso por inciso e fazer uma análise mais aprofundada, mais detida dos incisos do artigo 5º. Vamos lá. A República Federal, artigo 4º, deixa eu tomar minha aguinha aqui. Tá acabando, talvez eu tenha que parar a live para poder ir lá pegar um pouquinho de água. Vamos lá. A República Federativa do Brasil, mais uma vez o princípio republicano, hein? Não estamos falando em governo autocrata, em nenhum momento a Constituição não citou uma autocracia, uma ditadura, não citou nada disso. Ela falou pelo contrário. República, princípio republicano o tempo inteiro, e também falou de 3 poderes lá desde o início, né? Depois falou os fundamentos da República Federativa do Brasil e os objetivos da República Federativa do Brasil. Então tá bem claro aí. Então vamos lá. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Independência nacional, ou seja, o Brasil é um país independente, toma suas decisões, o Brasil decide, o Brasil tem a sua independência. Olha lá o inciso 2º, ó. Prevalência dos direitos humanos. Prevalência dos direitos humanos. Como nós falamos? Então assim, inciso 1º, independência. O 2º, prevalência dos direitos humanos. Como nós falamos em direitos humanos no artigo 1º e no artigo 2º, no artigo 4º, né? Bem claro. Então nós vamos falar de novo o que é direito humano. O que é direito humano? Né? Primeiro, vamos iniciar assim. Direitos humanos, ele está em todo lugar. Então quando você vai, por exemplo, você passa mal e vai a um pronto-socorro, você está utilizando-se dos direitos humanos.
Quando você pega, vai ao judiciário pedir uma certidão para o concurso público, por exemplo, que vocês terão que apresentar, estamos falando em direitos humanos. Quando a gente pega e vai votar, é direitos humanos. Quando a gente pega e fala o Estado tem que promover a escola, né? O ensino fundamental, ensino médio, né? Até ensino superior, tudo mais, estamos falando em direitos humanos. Quando nós falamos que precisa de uma creche, estamos falando em direitos humanos. Quando nós falamos em saneamento básico, água, luz, né? Água, energia elétrica, água encanada, energia elétrica, rede de esgoto, estamos falando em direitos humanos. Então, veja, aí vamos aprofundar mais. Quando nós falamos que os Yanomamis estão morrendo, aí a gente vai lá, o governo entra com uma ação, né, entra com ações, né, de melhoria, com dinheiro, com medicamentos, tenta resolver aquela questão, tenta trabalhar políticas nesse sentido, estamos falando em direitos humanos. Quando a gente fala que, por exemplo, que tem gente presa devido ao 8 de janeiro e que, portanto, aquelas pessoas não podem ser maltratadas, embora sejam criminosos como diversos outros, não pode ser maltratado. Nenhum criminoso pode ser maltratado. Nem os golpistas e nem um conhecido seu que por acaso foi preso aí na sua região. Ninguém pode ser maltratado. Estamos falando em direitos humanos. Quando nós falamos em direito a utilizar remédios à base do canabidiol, ou seja, do extrato da erva da maconha, estamos falando em direitos humanos, porque tem pessoas que dependem daquele medicamento e não é por mesmo que fosse, né? Mas não é por questão de vício, não. É por questão, por exemplo, de epilepsia, que tem efeito científico, é provado cientificamente de que o remédio à base de canabidiol ele reduz a chance de convulsões e tudo mais. Não sou especialista da área, mas é o que a ciência nos diz, tá bom? Não tenho esse conhecimento, mas é o que a ciência nos diz. Então nós estamos falando. Então veja a abrangência dos direitos humanos. Então vamos resumir. O que é um direito humano? Quando a gente nascemos com alguns direitos. Direito à vida, liberdade, à saúde, segurança, né? Então imagina um bebê recém-nascido, ninguém pode pegar um bebê e jogar no lixo. Não podemos jogar no lixo o bebê, certo? Por quê? Porque é um ser humano, não é um resíduo, não é isso, é um ser humano. Então ele já tem esse direito à vida. Tem direito à segurança, ou tem direito a um hospital, enfim. Então nós estamos falando em direito humano. Então quando a pessoa nasce com aqueles direitos que já são dela, nós chamamos de direito do homem. Direitos do homem, direitos da pessoa humana, correto? Quando esses direitos são escritos em tratados de direito internacional, aí ele se torna um direito, só a nomenclatura mudou, é a mesma coisa, um direito humano. Aí alguns países assinam aquele tratado de uma forma bem grosseira, eles assinam aquele tratado, falam, não, realmente a gente preza pela vida, pela segurança e tal, né? Pela proteção dos grupos religiosos, para não serem oprimidos. Então aí nós estamos falando em direitos humanos. Então aquilo ali, esse país assina esse tratado e ele passa a ser signatário daquele tratado de direitos humanos, aquela convenção, aquele pacto de direitos humanos. Quando esses direitos humanos vêm para a Constituição de um país, são escritos em lei, aí nós temos os direitos fundamentais, que é o que cai na prova de vocês, e nós vamos ver a partir do artigo 5º, tudo bem? Então veja lá, continuando, quais são os princípios que regem as relações internacionais do Brasil? Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, os povos se autodeterminam, né, o que devem fazer. Enfim, é uma questão de autodeterminação e não de coerção. Não intervenção, ou seja, o Brasil, um princípio é não intervir em outros países, por exemplo, que nem a gente viu aí a tentativa de golpe ontem na Colômbia, né? Na Colômbia, né? A não intervenção do país, posicionamento político, articulação para que a democracia seja estabelecida é uma coisa. Interferir lá, não. É um princípio aqui do
da República Federativa do Brasil. Igualdade entre os estados, e quando fala igualdade entre os estados, nós estamos falando de estados, países, né? Então, assim, o mesmo tratamento que um país recebe, vamos colocar aqui, que Israel e Palestina recebem, deve existir uma imparcialidade, né? Tudo bem, você pode até ter uma opinião mais para lá, uma mais para cá, mas você tem que ter um foco que é o quê? A imparcialidade, tá certo? Então isso é um princípio das relações internacionais. Defesa da paz, solução pacífica de conflitos, ou seja, guerra não. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então, terrorismo e racismo é uma dos princípios das relações internacionais que o Brasil deve seguir nas relações internacionais. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, dos povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Então, asilo político é permitido para que não ocorram, não ocorram atrocidades, né? Então, o Brasil tem essa questão de conceder asilo político àqueles que assim necessitarem, tudo bem? Então, com isso nós... sim. Aí tem o parágrafo único, nós lemos os 10 incisos do artigo 4º, aí tem o parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, olha só, integração econômica, política, social, cultural dos povos da América Latina, visando formar uma comunidade latino-americana de nações, certo? Então, um bloco econômico, um bloco político, um bloco sociocultural, tá? Que seria formado pelo Brasil e os demais países aí de toda a América, da América Latina, enfim, tá certo? Então, nós estamos aí, então não há exclusão no nosso país, a nossa Constituição não fala em excluir ninguém, né? Fala pelo contrário em incluir países, em incluir pessoas, em incluir grupos, tá certo? Não fala em golpe militar, não fala em governo autocrata, fala o tempo inteiro em democracia, né? Em princípios republicanos, tá certo? Fala em paz, em direitos humanos. Isso é a nossa Constituição. Então, pois bem, meus amigos, nós fizemos aí a leitura e uma breve explicação acerca dos artigos 2º a 4º, segundo a 4º da Constituição Federal. Recomendo que leiam esses artigos. Na dúvida, muitos de vocês aí já têm o meu WhatsApp, né? Então é só chamar no WhatsApp, qualquer dúvida que tiver, e eu espero ter ajudado. Vou colocar aqui para encerrar a nossa live. Olha só, olha que legal, ó, olha lá. Fantástico. Eu digo a vocês, é um longo caminho para o sucesso se você quer tocar rock and roll. É um longo caminho para o sucesso se você quer tocar rock and roll. Então, recomendo essa canção porque a estrada é longa e nós vamos percorrê-la juntos. Hoje meu dia foi difícil, foi igual essa música, mas eu estou aqui. Rock and roll, Rodney Rocha, pré-candidato a vereador em Itapecerica da Serra. Forte abraço, espero ter ajudado.